elas não conhecem o lugar que estão até entrarem. Eu estava me lembrando aqui de um homem chamado é, Tim Tones, acho que era esse Tim Tones, um homem que tinha uma seita lá na Guiana. Esse líder, ele começou bem, mas ele se desviou. E ele montou uma seita. E as pessoas estavam tão presas ao que ele falava, porque ele era Deus para aquela seita. Ele chegou para as pessoas e falou: chegou o dia do juízo. Então ele deu cianureto ou um veneno que as pessoas tomaram e foram todas para o inferno, porque se suicidaram. Percebe, meus irmãos, como muitas vezes esses homens, esses líderes de seita, eles são perigosos? Por isso que nossa regra de fé é a palavra. A palavra de Deus manda eu tomar remédio para me matar. A palavra de Deus fala para mim ser responsável pelos meus atos e esperar em Deus. É interessante que é um dito popular que todos os caminhos levam a Roma. Eu acho que não é bom ir a Roma nessa época do Covid. E muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, não importa. Você está aqui, você está ali. Isso é mentira. Só quem leva a Deus é Jesus. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe o verbo vem? Jesus é o intermédio, o caminho. Mas ele é o Pai. Filipe falou assim: então mostra-nos o Pai. Ele falou: Filipe, eu estou tanto tempo com você, vocês ainda não me conhecem. Jesus é o Senhor. Jesus é tudo para todos. A nossa pregação, a nossa fé deve estar baseada em Jesus, em quem Ele é. Eu estava me lembrando hoje, pela manhã, do capítulo 47 de Ezequiel. Diz que corria um rio lá do trono de Deus. O profeta Ezequiel tinha visões maravilhosas. Apocalipse também fala que há um rio que corre, rio de vida. Onde aquele rio vai passando, ele vai dando vida. Aonde aquele rio vai alcançando, sabe, é saúde para as nações. Bendito seja Deus. Esse rio é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É interessante que Jesus é chamado o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem é o sumo sacerdote? É quem oferecia a oferta de sangue a Deus. Mas ele também é o Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado por nós. Bendito seja Deus. E então ele ficou no seio da terra 3 dias. Talvez você não saiba, mas o judeu sempre acreditava que no terceiro dia alguém podia ressuscitar. E ele foi levantado por Deus pelo poder do Espírito Santo da morte. Diz que desceu um anjo do céu e aqueles soldados romanos viram. Muito provavelmente devia ter 20 soldados romanos ali guardando o túmulo de Jesus naquele domingo. E diz que aquele anjo veio, aqueles homens ficaram apavorados, caíram como mortos. O selo romano quebrou, Jesus ressuscitou e ele vive para todo sempre. E ele é nossa luz, ele é nosso escudo, ele é nosso grandíssimo galardão. Ele é a porta da nossa salvação, o pão vivo que veio do céu, o bom pastor, o apóstolo da nossa confissão. Oh, como Jesus é importante! E nós precisamos conhecê-lo. É por isso que você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Se eu pregar, qualquer pessoa pregar, a pastora Vânia pregar, se não tiver de acordo com a Bíblia, tem que ser rejeitado. Se o seu pastor pregar e não tiver de acordo com a Bíblia, por mais bonitinho que ele seja, por mais lindinho que seja a bispa, tem que ser rejeitado. É uma questão de céu e inferno, de bênção e maldição. Fique com a Bíblia. Cuidado com as seitas. Também, glória a Deus.
heresia. Seita, grupo de pessoas. Heresia é um desvio do que está escrito na Bíblia. Pessoas desviam. E esse é um problema. Existe muita gente desviada dentro da igreja. Eu queria que você fosse para o Salmo 119. É um salmo grande, último versículo. Esse versículo, eu nunca vou esquecer desse versículo. Eu estava evangelizando na porta da igreja. Eu encontrei um moço que ele tinha problema com vício. E esse moço, quando eu fui falar de Jesus para ele, ele me recitou esse versículo que eu acho muito interessante. É o último versículo do Salmo 119. Diz assim: desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Para não esquecer tem que ler os mandamentos. Tem que guardar no coração. Nesse mesmo salmo fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que coisa interessante. Desgarrei-me como ovelha. Meus irmãos, muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que estão desgarradas, porque deram ouvidos para homens, para líderes. Quantos líderes hoje em dia querem mais o dinheiro dos dízimos do que o bem-estar da ovelha? Quantas pessoas estão mais preocupadas com as suas posições, os seus egos, do que em fazer o bem para as pessoas? Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Eu li algo interessante de um teólogo que disse que esse salmo, não foi escrito por Davi, é um salmo anônimo, chamamos assim, provavelmente tenha sido escrito por Esdras. Esdras escreveu Esdras, que é o primeiro livro, depois vem Neemias, e provavelmente escreveu outros livros também. Ele era uma pessoa muito culta, ele era um escriba, advogado, conhecia bem a lei. Pós-cativeiro. É interessante, se esse homem tinha essa bagagem toda teológica, esse conhecimento e esse temor de Deus que ele tinha, e ele disse: desgarrei-me como ovelha, nós devemos nos examinar se nós também não temos nos desgarrado em algum ensino herético. E eu queria citar alguns deles. Doutrina do mérito. Jogue fora isso. Não merecemos nada. Se os nossos pulmões estão limpos, bendito seja Deus. Se estamos livres do coronavírus, se temos alimento para comer. Pode ser que a gente não tenha picanha, ou tenha... Aliás, o ser humano nunca está contente com nada, né? Mas se você tem um ovinho, dá para fazer uma omelete, tem um tomatinho, tem um arroz, um feijão, glória a Deus. Se você tem o que vestir, estava com frio, coloquei uma blusa de manga comprida, bendito seja Deus. Irmãos, o nosso lugar não é nessa terra. Nós estamos aqui, caminhando para cada ano espiritual. Louvado seja Deus. Então, se você se desviou com relação a mérito, que você acha que, olha, eu tenho o pão de cada dia porque eu oro bastante. Olha, Deus está me abençoando porque eu jejuo muito. Diz Isaías que as nossas justiças são trapos de imundície. Jogue fora essa heresia. Também, meu irmão, minha irmã, existe uma heresia que vem do catolicismo com relação à Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial. E as pessoas, no catolicismo romano, eles creem numa heresia chamada o milagre da transubstanciação, que quando eles celebram, se torna a hóstia sagrada e o vinho que ninguém bebe exceto o padre, com o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. Muitas igrejas evangélicas creem do mesmo modo. Tem pessoas que vão participar da ceia para serem fortalecidas para mais um mês. O fortalecer no Senhor é um andar contínuo, não é uma vez por mês. A Santa Ceia é um memorial de obediência. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. Veja como há desvios. Veja também um outro desvio. A salvação
ela é algo do homem ou de Deus? Tantas coisas. Temos que ter cuidado. Heresia é todo aquele ensino que nos afasta dos ensinamentos da Bíblia. Jesus, ele falou para nós examinarmos as Escrituras. Examinar significa estudar. Você lê a Bíblia todo dia, você estuda. Vamos estabelecer uma diferença entre ler e estudar. Examinar. Pedir para o Espírito de Deus, me dá entendimento sobre essa palavra, porque nós não conseguimos. Quando eu me converti, eu li a Bíblia e me dava dor de cabeça. Eu nunca gravava e retinha nada, era uma luta. E essa luta acontece com várias pessoas. Uma pessoa falou assim para mim, poxa, você não consegue entender, não consegue? Dava dor de cabeça, tinha que tomar na época cibalena. Ora ao Espírito de Deus para que te dê entendimento sobre aquilo que você lê. E eu fiz. Mas uma coisa tremenda nas Escrituras é saber que Deus faz muito além daquilo que pedimos e pensamos. E não só comecei a entender as Sagradas Escrituras pelo poder do Espírito Santo, mas me tornei um pregador, um expositor da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Leia a Bíblia. Ela fala de Jesus. Lá, quando Adão e Eva pecaram, foi morto um animal para que eles tivessem peles para se cobrir, a cobertura de Jesus para Adão e Eva. Se você pegar em todos os livros da Bíblia, você vai ver que Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Quando Jacó ele ia encontrar Esaú, ele está no val de Jaboque, de madrugada, orando. Se apresenta um varão abençoador. E Jacó sabia que não era uma pessoa comum. E ele falou assim para aquele varão, só te solto depois que tu me abençoares. Era Jesus que se manifestou ali para Jacó. E mudou o nome dele. De Jacó, suplantador, para Israel, guerreiro de Deus. Louvado seja Deus. Quando o povo vem e Neemias encontra os muros derribados no fogo, queimados por fogo, tudo destruído. Aquele homem é fortalecido de um poder sobrenatural para reconstruir o muro. A presença de Jesus aí. Porque Jesus é o reconstrutor dos muros da nossa fé. Louvado seja Deus. Então a heresia é ensino que ataca Jesus. E como Jesus é atacado? Não é mesmo? Pelas seitas, pelas heresias. Então, a heresia ela tem duas doutrinas que prevalecem. A antibíblica, que nega tudo aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz A, B, C, D, por mais difícil que seja para mim e para você acreditar, é a palavra de Deus. Vai ser verdade independente da gente acreditar ou não. Entretanto, a gente nunca deve negar. Quando estudava teologia lá no catolicismo, foi explicado que aquilo que aconteceu lá dos israelitas passarem pelo rio não foi um milagre, foi um fenômeno. Diz que vinha um vento de lá e tal, isso a Bíblia fala que veio. De repente o mar se abriu. E as pessoas passaram. Por que não acontece esse fenômeno ainda hoje? Você já pensou você numa praia, no rio Tietê? Não acontece. Irmãos, Deus, Ele é verdadeiro. O homem estava também num grupo que me colocaram lá, que eles, não, pastor, participa, dá a sua opinião. Daí eu dava a minha opinião, eles debochavam de mim. Disseram que aquele Jericó, aquilo não foi um milagre. Que Jericó construiu um muro pesadíssimo, meu irmão. Em cima do muro ainda estava a casa de Raabe. Pra você ter uma ideia, naquele muro de Jericó passavam duas carroças, uma do lado da outra. Não era milagre.
aquilo lá era um terreno que era arenoso. Daí o povo gritou, as muralhas caíram. Isso chama-se heresia. E os hereges não sabem nem contar. Dizem que deram 7 voltas. 7 voltas no 7º dia. Nos outros 6 dias, cada dia uma volta. Quanto que é 6 mais 7? 13, né? Não sabem nem contar os hereges. Então, toda heresia deve ser rejeitada. É interessante ali, quando Satanás, através da serpente, tenta Eva, Eva fala que a Satanás que não podia nem tocar. Deus não falou para não tocar. É claro que tinha que se ter estratégia para não comer. E muito provavelmente tocar seria uma tentação para comer. Mas Deus não falou comer. Percebe como é acrescentado à palavra de Deus coisas que não tem? Novamente, as pessoas falam, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso está errado. É um desvio. Pequeno, mas é desvio. Desvio não tem essa de pequeno, grande, tudo é desvio. A Bíblia diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Não segunda. Ah, os 3 reis magos. Não fala será 3. Ah, Paulo caiu do cavalo. Também não fala. Tinha até uma canção que canta. Deus é Deus de perto e não de longe. Deus é Deus de perto e de longe, diz a palavra. Até uma pergunta. Percebe como é feito músicas? Tem uma música que fala assim: olho em tudo e sempre encontra ti, está no céu, na terra, onde for. Isso é doutrina animista. Deus não está na árvore. Deus não está no papel. Deus está no céu, mas junto com os santos. Tinha um rapaz lá que se identifica como católico, foi ministrar num dos nossos cursos. E ele falou, todos são filhos de Deus. Isso é heresia. João 1, versículo 12 diz, todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se não receber Jesus, não crer no nome dele, não é filho de Deus, não é salvo. É criatura. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Isso é chato de se falar? É, mas é a verdade. A heresia é a mentira. A heresia deixa todos confortáveis. Tem um pastor de uma igreja batista, e olha que as igrejas batistas eu considero como igrejas que prezam pela doutrina bíblica, pela sã doutrina, o santo estudo. Ele falou que no final das contas Deus vai dar um jeito, vai salvar todo mundo. Claro que eu não gostaria que ninguém fosse para o inferno, nem Deus criou o inferno para o homem. Diz que criou para o diabo e seus anjos. Isso é uma heresia, irmãos. A Bíblia manda nos esforçar, manda nos arrepender. Então você se arrepende, você se esforça, daí vai Hitler para o céu contigo. Vai os assassinos, estrupadores, vai para o céu, porque Deus fala, não, agora eu vou abrir a porta do céu aqui, a porta é estreita. Percebe, irmãos, as heresias que nos cercam? E é por isso que o cristão verdadeiro ele é perseguido, porque ele fala na contramão da história. Acabou aquela palestra daquele irmão lá, eu fiquei surpreso, eu falei assim, Vânia, nós não vamos deixar isso passar em branco. Chamamos o moço, falamos, você falou uma coisa errada aqui no nosso curso, você falou uma heresia. Ah não, eu me expressei mal e não sei o que lá e tal, me perdoe. Eu falei assim, eu vou consertar o que você falou na frente de todo mundo lá. Não, pode deixar, tudo bem. E eu falei assim, poxa, nós ganhamos o moço, né? O moço admitiu que errou e tal. Daí a gente chegou para o pessoal e falou assim, ó, falamos com o moço, nós não cremos que todos são filhos de Deus, só são filhos de Deus aqueles que recebem Jesus como Salvador. Tudo bem, acabou o curso, passou um tempo depois... Minha esposa falou com o moço, ele falou assim, não, eu creio na nova palavra. Eu falei, nova palavra? A palavra de Deus é imutável, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Jesus falou em João 1, versículo 12, todos quanto receberam. Eu fico com Jesus, meu irmão.
E a gente pensava que a gente tinha ajudado, edificado aquele irmão. Ele, depois de um tempo, ele falou, não, eu creio dessa maneira e dessa maneira que eu vou me conduzir. Não caia nessa. Sabe, talvez ninguém vê, mas Deus vê. E Deus vai cobrar toda a palavra ociosa que sair da nossa boca. Se você tem propagado alguma heresia, algum ensino que distorce a palavra de Deus, peça perdão a Deus. Peça para o Espírito Santo dirigir os teus lábios. Pregue aquilo que está na Bíblia. Não pregue aquilo que é religião, que na tua igreja é moda. Eu me lembro esses negócios de igreja apostólica aí. Teve um tempo que era apóstolo para tudo quanto que é lado. E o termo usado por esses apóstolos era: apostolicamente estou correto. Apostolicamente eu penso. Irmãos, que modismo. Como é que está sendo no tempo do coronavírus para muitos desses? Percebe? Muito bem, a palavra heresia, ela é do grego, é um desvio, não é algo que devemos abraçar. Na igreja de Atos fala a respeito de um lugar chamado Bereia. Claro, quem morava lá eram os berianos. É interessante que tudo que Paulo ensinava, eles pegavam nas escrituras para verificar se o que Paulo falava era correto. É assim que temos que fazer. Eu me lembro que quando alguém falava uma coisa da Bíblia, e hoje nós temos o Google, temos recursos, mas antigamente você tinha que procurar na Bíblia. Eu me lembro que uma pessoa citou um texto fora de contexto. Esse daí também é um problema de heresia. Texto tem contexto. Não pode falar, por exemplo, né? Lá a irmãzinha que está encalhada, já está com mais de 30 anos, daí está na igreja, daí ela usa aquele texto para falar assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Isso é heresia, né? Então, eu me lembro que alguém falou: conhecereis a verdade vos libertará. O texto é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu procurei aquilo na Bíblia até achar. E muitas coisas que eu via na Bíblia, eu procurava até achar se era daquele jeito mesmo que estava escrito. E é isso que nós temos que fazer. É nisso que a gente tem que se apegar, na palavra de Deus. Doutrina. O que é doutrina? Vem do latim, é ensino. Vamos ver Atos 13, 12. Atos 13. Atos é um livro que nos vai dar muito norte a respeito da fundamentação da nossa fé como igreja. Atos 13, 12. Diz assim: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhou-se da doutrina do Senhor. Percebe aqui a doutrina do Senhor? Não é a doutrina de Paulo, não é a doutrina da pastora Vânia, não é a doutrina do apóstolo, do bispo, do reverendo. Tem que ser doutrina do Senhor. Os homens passam. Nós somos como a flor, fica bela, a tarde murcha, é jogada no forno. Deus é eterno. Então o procônsul aqui, ele era um oficial romano, ele era uma pessoa com autoridade, ele creu na doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Ali é aquele episódio de Elimas, o mágico, né? Que queria persuadir aquele homem a não crer. E Paulo, no versículo 10, repreende e fala assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos de Deus? Daí ficou cego e tudo, né? Então, vendo o procônsul aquilo que aconteceu e ouvindo o que Paulo falou, isso é um evangelho de poder. E na verdade, irmãos, o poder não está em nós, mas está em Deus. A Bíblia diz que Deus confirmava a palavra
com sinais e prodígios. Eu me lembro que uma vez eu estava no APAS e eu lá estava pai e filho. E no quarto, o pai era tesoureiro do APAS e o filho era também policial, porque o APAS é um hospital de policiais, né? Criado pela polícia do estado de São Paulo. E ele estava com pedra nos rins e muitas dores. Eu preguei o evangelho para os dois receberam Jesus como Salvador. Orei para que Deus fizesse um milagre e curasse. Saí do quarto em que eles estavam. O moço que estava com as dores foi ao toalete. E quando chegou no toalete, ao urinar, ele escutava assim, tec, 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 tec. Detalhe, sem nenhuma dor. Quem já sofreu com pedras nos rins sabe que expelir é uma dor terrível. Percebe? O evangelho de poder, os sinais seguirão os que creem. Deus coopera com a nossa pregação. Doutrina, se estamos alinhados com a doutrina sadia, santa, Deus tem compromisso conosco também. Muitas vezes, irmãos, no hospital, na rua, na igreja, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo falando para mim, João, se esforça para ser bíblico o máximo que você pode. Porque Deus tinha ali uma obra a ser feita. Se você quer ser usado por Deus, seja pontual na Bíblia, seja firme, sério, peça a ajuda do Espírito Santo para toda palavra que sair de sua boca, ela seja confirmada. Vamos ver Tito 2, versículo 10. Tito é logo depois de Tessalonicenses. Louvado seja Deus. É logo antes de Hebreus, tem Filemão, daí você vai encontrar ali Tito. Tito no capítulo 2. Tito era grego. Versículo 10. 2:10 de Tito, se você puder achar, se não anota, não defraudando, antes mostrando com toda a lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, a doutrina é de Deus e nós temos que ter um cuidado com essa doutrina de Deus, é ensino de Deus para as pessoas. Agora, homens vão falar também. Existem doutrinas de homens. Vamos ver Mateus 15, 9? Mateus 15, 9. Primeiro evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está sendo edificado, escreve aí, glória a Deus, aleluia, dê graças a Deus. Irmãs, se as irmãs estão sendo edificadas, deem glória a Deus. Escreve mesmo aí. Quanto mais glória a gente mandar para ele, mais glória vem para nós também. Vamos lá, Mateus 15, versículo 9. Diz assim, mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muito bem. A palavra de Deus era suficiente, mas os judeus criaram a tradição, ensinamentos que eram a tradição dos judeus. Tradição não tem nada a ver com inspiração de Deus, são coisas de homens. Então, também hoje, infelizmente, em nossas igrejas tem muita doutrina de homem. Eu me lembro que um tempo atrás, hoje parou, mas tinham doutrinas assim, tinha sexta-feira, que era o culto de doutrina, principalmente nas Assembleias de Deus, em que eles ensinavam, a mulher não pode depilar a perna, o sovaco, imagina a Floresta Negra. E também tem que andar de vestido, de saião, cabelão. E o homem não pode ter barba, porque o diabo se esconde atrás da barba. E tantas coisas que eram ensinadas. Algumas coisas que, algumas dicas eram até boas. Inclusive eu me lembro que uma vez uma pessoa se converteu, deram uma lista de tudo aquilo que ele não devia fazer. Daí ele olhou aquela e falou assim, escuta, vocês têm uma lista do que eu posso fazer?
daí vai ficar mais fácil para mim. Quer dizer, doutrinas de homens. E até hoje muita gente ensina a doutrina de homens. E o pior de tudo isso, vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. A doutrina dos demônios. Olha só que coisa terrível. Demônios, sim, aqueles que seguiram Satanás na queda. Demônios têm doutrina? Tem. E essas doutrinas entram nas igrejas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem achou de glória a Deus aí? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, são esses tempos que estamos vivendo, apostatarão alguns da fé. Alguns, não é todos. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem pessoas que estarão dando ouvidos para espíritos que usam pregadores. Veja, isso não é no mundo. Isso é dentro da igreja, porque se afastam da fé, está falando no ambiente da igreja. Quem está pregando, você conhece? Quem põe a mão na sua cabeça, você conhece? Pode ser uma pessoa que prega doutrinas de espírito enganadores, doutrinas de demônios. Tenhamos cuidado com aquilo que aprendemos. Eu vou terminar a aula aqui. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Você também pode rever mais tarde o conteúdo, os versículos. Eu tentei ser mais didático possível para que a gente pensasse o que é heresia, seita, doutrina e religião. Espero que você tenha sido abençoado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo com os teus filhos. Senhor Deus, que assistiram essa aula e participaram. Senhor, que essa palavra seja de muita edificação. Amém. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém. E nos livrando, Senhor, de toda a obra das seitas, de os nossos lábios de propagar heresias, senão a santa doutrina do Senhor, confiada, Senhor, aos apóstolos e obedecida até hoje, Senhor. Amém. Nos livra do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Daqui a pouco a pastora Vânia vai estar dando a aula dela. Que Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Espero vocês na minha aula daqui a pouco. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. 9h da noite, tá? Tchau, Deus abençoe. Aproveite bem a noite ainda. Deus abençoe.